Opa, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver, a gente está esperando aqui a Júlia, a gente está esperando aqui, vamos lá. A gente está esperando a Júlia, a gente está esperando o PR e a gente está esperando também. Oi, Júlia, Oiê, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Tá aqui o PR, já. PR e Gabriel Weiner entrando. Enquanto eles não entram, eu vou explicando um pouquinho aqui quem é quem. Se eles estão tendo aqui um probleminha para entrar. Vamos lá, Gabriel. Vai falando aí, Júlia, enquanto eu tô. Pô, Entrou. Olá, olá. Oiê, Tudo bem? tudo beleza? bom? Beleza? E aí? Vamos bater uma bola hoje? Bora, bora, bora. A gente. O PA entrar. O Deve estar. PR, eu vi o PR aí já no meio da galera. O PR só Oliveira entrou. Agora acho que ele tem que pedir para participar, não é isso? Eu acho que é isso. Isso. Como vai Nova Coimbra aí, Ali e Júlio? Tudo Vai certo? ótimo. Cada dia maior. Cada dia maior. Assim que é bom. Assim que é bom. Vamos dominar tudo isso daí. Bora. Bom, enquanto o PR, eu acho que ele está tendo um pouquinho de problema aqui para entrar. Ele vai entrar em algum momento. Vainer, então você se apresentar e falar aqui para todo mundo quem você é, o que você faz, de repente falando um pouquinho da história de família, do cinema, papapá, tudo isso. Beleza. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Gabriel Weiner. Eu estou aqui porque eu sou diretor desse estúdio incrível que está na parceria com a Sociedade Mecânica para desenvolver as artes com esse desenhista maravilhoso que vai entrar aqui daqui a pouco. O nome do estúdio é Guará. Eu sou venho de uma família de artistas e trabalhadores desse ofício do cinema também, né? E de muitas outras coisas. Tem artistas plásticos na família. Minha mãe é artista plástica, aliás, mamãe está aqui também nos assistindo. Então, um beijo para a mamãe aqui. Minha mãe é uma artista plástica incrível. Sempre convivi com pincéis e tintas durante a minha vida toda. Meu pai é distribuidor de cinema. Olha o PR aqui, enrolando enquanto o PR aparece. E aí, o artista Cheguei. Chegou. aparecendo. Tudo tranquilo? E Boa noite a todos. boa noite, PR. Eu estou enrolando aqui até você chegar, tá? Então vou fazer resumida a história. Então, desde 2016 que eu tenho a Guará, mas na verdade em 2020 a história toda mudou. Eu chamei um grande parceiro que é o Rafa Pinheiro para virar o editor da Guará e nós começamos a fazer um trabalho incrível. O Rafa conseguiu organizar um estilo de produção muito maneiro e trouxe junto com ele, que é ele mesmo um grande desenhista, um time absoluto de pessoas talentosíssimas e muito apaixonadas pelo ofício de fazer quadrinhos.
E desde então a gente vem fazendo quadrinhos em escala semi-industrial, digamos assim. É um trabalho super artesanal, mas somos talvez um dos poucos estúdios de quadrinhos fazendo esse tipo de trabalho aqui no Brasil, né, PR? Assim, com esse volume, com a quantidade de gente. Hoje nós temos 50 artistas trabalhando simultaneamente nos Caraca. nossos projetos. E aí, no meio do tempo, eu e o Alex, que a gente já se conhece de outros carnavais, ele me apresentou Sociedade Mecânica, falou: tem um time aí para somar no bonde? Aí eu falei: pô, tem os melhores aqui, os melhores. E realmente o que a gente está fazendo com Sociedade Mecânica, o que já fizemos até aqui, né, cara? Foi, eu acho, um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter feito na Guará, porque a gente conseguiu reunir um time de artistas que são pessoas talentosíssimas e são muito amigas, né? Assim, o PR é um grande parceiro que já começou, já desenhou outras coisas com a gente, já fez outros trabalhos, mas ficou uma pessoa muito próxima também do coração da Guará. O Denis Mello, que é um dos autores, que é o roteirista da Sociedade, que é também um dos corações da editora, né? Ele é dono de um álbum que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem hoje, que se chama Teocracília, que é uma fábula pós-apocalíptica aqui passada no Brasil, onde boa pega aí, onde um regime teocrático dominou a política brasileira, né? Então, assim, é o nosso Handmaid's Tale brasileiro, é um projeto de fôlego, são 6 volumes, a gente publicou 2, vai lançar o terceiro, que, aliás, está em pré-venda na Amazon agora. E chamamos para arte finalizar o Marçal Branco, que é um artista espetacular, ele é fora do comum, acho que é o único brasileiro que tem uma obra no Museu do Escher, né? Assim, eu já ouvi essa lenda por aí. E a Lola Vânia, Nazarini, desculpa, né? vou te interromper um pouquinho, só para situar um pouquinho para quem está nos ouvindo, porque eu acho que pode ter um pouquinho de confusão. O Weiner está nos falando da história em quadrinho. Existe uma história em quadrinhos que foi produzida pela Sociedade Mecânica com a Guará, ou com a Guará enfim, foi uma parceria dos dois. E aí a gente teve a sorte de ter esse time absolutamente incrível que produziram uma história em quadrinhos que vocês não viram ainda, mas que a gente vai soltar para vocês em algum momento. Então, tá vindo. Continue, Weiner. Tá vindo. Não, eu acho que é isso. Faltou esse detalhe falar que a gente está falando de uma história em quadrinho da Sociedade Mecânica, mas passado por isso, obrigado por esse esclarecimento, Alex. A história ficou realmente espetacular. Assim, eu adorei, foi um bate-bola super bom com o Alex, e a gente achando o tom da história, achando o tom do roteiro, até pegando referências muito particulares, né, e que a gente entendeu na hora, né? O Alex falou da referência, a gente trocou, a gente bateu, testou uma história, testou outra, refundou a parada, pô, mastigou, e assim foi um processo criativo muito bonito e muito prazeroso de fazer. E eu só quero que venham mais histórias da Sociedade Mecânica, porque essa história tem que ganhar o mundo mesmo. É isso. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. Tem muita história para contar da Sociedade Mecânica. Muita coisa. Só o começo, né, Pé? Pé, eu acho que eu vou passar a palavra para você. Se você puder se apresentar rapidamente, nos falar quem você é, e em seguida, eu queria que você entrasse no processo de construção dos avatares. Para quem não sabe, o PR é o artista que criou os avatares da mecânica e, enfim, foi a primeira experiência dele com o Web3, com o projeto de NFT. Tudo isso, naquele momento, era um mundo, era uma tecnologia, era uma história muito nova. Então, eu vou te passar a palavra, PR, e de repente você pode nos falar um pouquinho do começo do processo, o que você achou estranho, interessante, estimulante, enfim. Fala aí pra gente como é que foi. Meu nome é
Pedro Rafael, mais conhecido como PR. E eu sou ilustrador e quadrinista. Trabalho com a Guará, produzindo quadrinhos. Então tem muitos títulos que a Guará produziu e alguns deles eu participei, como a Sociedade Mecânica e entre outros. Eu, quando fui chamado para fazer parte da Sociedade Mecânica, para ilustrar, foi uma parada diferente para mim, porque realmente eu não conhecia o Web3, então para mim tudo ali era novidade. Já sabia a existência da questão da NFT, por N coisas diferentes e possibilidades e críticas que já haviam existido passando pela internet, mas eu não sabia como era a coisa. Para mim era o desenho que alguém fazia e alguém vendia. Não sabia nada. Aí até que eu fui convidado e o Alex me explicou como a coisa funciona. E como é criar uma NFT e como ela é feita. A questão do início foi que a gente conversou que a ideia a princípio era a questão de criar uma NFT que tivesse a questão da paixão do futebol, mas que fosse algo diferente. Então, nessa bate-bola que a gente teve, chegou-se na ideia de duas coisas. Que uma delas ficou meio de lado, que era Robô e Lobo. Você lembrou disso? Começou assim. Só que começou assim. Aí a gente começou, vou começar pensando no como seriam os robôs. Então a gente fez que foi até o Gabriel que falou, olha, tem uma referência boa para você, que é o Shark. Talvez é bom começar por ali. Né? Aí eu fui, vou procurar esse filme para ver qual é. Cara, foi a ideia muito boa para começar a produção só do robô. Então, a ideia é que fosse uma coisa mais cartunesca, porque eu comecei um monte de detalhe. Um monte de coisa aí, não vai funcionar. Aí eu comecei a fazer outro. Não vai funcionar. E foi diminuindo. Até chegar numa parada que fosse uma coisa do cartoon, mas que não perdesse a essência do robô. Então eu tenho. Foi diminuindo no sentido não de perder elementos, mas de ganhar personalidade. Que é aquela coisa do mais simples, mas que tivesse uma personalidade boa, que tivesse uma boa personalidade no sentido de apresentação, tipo, reconhecível. Que não foi só um monte de engrenagem, um monte de coisa ali, enfim. A gente chegou nesse ponto. Só que aí veio outra coisa. Chegamos na essência do robô. Ele é assim. Na hora de fazer o lobo, o robô ficou tão legal. Vamos deixar esse lobo de lado? Vamos seguir daqui. Aí veio outra coisa. Que pra mim foi a coisa mais diferente, no sentido de que eu via muito isso em criação de motion, que é fazer o desenho em camadas e tudo mais. Isso eu já sabia. Mas como você fazer isso funcionar em um desenho que pudesse trocar os traços e que fizesse outros que fossem tão bons e bonitos quanto. E que fosse algo certinho, que encaixasse. Aí que veio o desafio do como fazer encaixar a coisa para como encaixar esses desenhos que são soltos dentro de uma estrutura única. PR, se ideia, só um segundinho, eu vou explicar aqui para quem não sabe, mas a mecânica ela é uma coleção de avatares. Esses avatares eles são produzidos por um algoritmo. Então, a gente fala que o PR é o autor desses avatares, mas ele é o coautor com o algoritmo. Então, o PR, no final das contas, ele não desenhou vários robôs, ele desenha traços, muitos traços, foram muitos e muitos e muitos traços de muitos robôs que são alimentados num algoritmo e o algoritmo cospe de forma aleatória esses avatares, esses robôs. Pode prosseguir. Foi um bate-bola com a máquina. Então, foi eu e a máquina. Ó.
Uhum, uhum. fazendo esses avatares. E foi legal, no sentido de que isso foi a primeiro desafio, assim, de como encaixar as coisas. A segunda foi, como seriam esses traços? Como eles iam aparecer? Qual a personalidade desses traços para dizer, esse robô é diferente dos humanos? Aí que veio a figura do Toninho pra gente, que é o Sim, Styles. sim. Ele E aí trouxe eu referências para mim. vou te interromper mais uma vez, desculpa, Pé, só para porque a gente está dentro do time e a gente sabe exatamente quem é quem e tudo isso. Talvez tenha alguém nos assistindo. O Tuninho, ele é stylist, ele é produtor de moda. A gente, eu trabalhei com o Tuninho bastante durante muito tempo. Ele é um profissional brilhante, ele é um dos melhores do país. E a gente chamou ele para produzir os robôs. Então, o Tuninho, a gente tinha um stylist, o PR, o artista, e o stylist do Tuninho nos alimentava referências de moda. E aí, nós três, eu, PR, Tuninho, todo mundo olhava para uma jaqueta. Sim, isso funciona ou isso não funciona. A gente passava para o PR e ele nos dava a opinião dele. Olha, isso é legal, isso funciona, isso não funciona, pô, isso tá maneiro, tá legal, vamos embora, vamos fazer isso, vamos abortar essa aqui, não deu certo. Então, teve essa parte. Eu só queria situar para quem está nos ouvindo quem é o Tuninho. Certo. Só um comentário também, esse daí, né, para a gente bater bola, porque assim, eu achei uma das coisas mais sensacionais trazer um stylist para um projeto de ilustração. Assim, é um luxo tão grande que daqui a pouco eu quero colocar o stylist para todo projeto que a gente faz, né? Que não é porque a pessoa desenha bem, né, PR, que ela tem necessariamente uma visão sobre moda, sobre estilo, né? Isso pode fazer uma grande diferença na hora de produzir, né? Claro. Bom, foi para mim Eu acho foi perfeito, porque ele trouxe referência que eu nem imaginava. Ele trouxe coisas e mandaram para mim que pô, isso aqui? Olhava assim, porque eu sou um rapaz simples. Então, quando eu olho para coisa, é diferente, realmente. E que isso, de alguma maneira, e não é diferente no sentido de ruim, não. É diferente porque eu não estou acostumado. Então, quando eu vi, eu falei, pô, talvez isso aqui não funcione, não. Tá meio estranho. Mas era mais pura ignorância minha, porque eu não conhecia, não sabia no início. Depois que você vai conhecendo e vai recebendo referência, e a gente vai começando a procurar mais coisas sobre isso, a gente vai abrindo. E o que é muito legal. Então as coisas começaram a aparecer, eu comecei a entender como a coisa funcionava. Pô, isso aqui é maneiro, vai funcionar. Isso aqui, a princípio, na minha cabeça, não podia funcionar, mas quando eu tacava lá, pô, perfeito, show. E é legal que dava identidade ao robô, diferenciava ele do. Depois de um tempo, que a história ganhou mais corpo com o tempo, então, nasceu toda o storytelling da sociedade mecânica, e a coisa ganhou sentido muito forte, a moda do robô, a moda da lata. Então no final, acho que ela ficou lindo, perfeito. Encaixou lindamente no como o robô se veste, como ele se comporta, e como ele tem a visão de mundo dele representada na roupa. Sacou? Isso é muito legal. Então as referências que ele trouxe para mim foram ótimas nesse sentido. eu acho que E quando a gente chega no projeto, né, a gente não tem noção de que tem tanta gente envolvida, que tem tanta frente envolvida, né? E aí acho que um dos grandes pontos é que cada vez mais, ultimamente, a gente vê artistas, enfim, ilustradores, etc., que estão acabando indo para esse universo de NFT, né, de ilustração de NFT. Então tem se tornado uma coisa cada vez mais comum e é muito engraçado, tipo, ouvir o lado de vocês e perceber essa mistura, assim, porque para quem tá de fora, pelo menos eu nunca trabalhei com cinema, com HQ, enfim, e é muito engraçado. Putz, para vocês também é novidade, né? Para vocês, como que é trabalhar junto com uma máquina? Como que é trabalhar junto com um estilista que tá ali ajudando você a definir a característica do personagem? E acho que uma coisa que a sociedade mecânica, né, a Bíblia, enfim,
até a história em quadrinhos tem muito forte, é justamente a personalidade de cada um dos robôs, né? E aí eu queria entender como que foi esse processo para vocês. Então, na última live a gente conversou com os roteiristas, tanto da Bíblia quanto do HQ, queria entender como que foi, putz, receber todo esse material e vocês lerem essa história pela primeira vez e, putz, começar a criar em cima, assim. Acho que essa é uma curiosidade que eu tenho muito grande, porque quando eu recebi a Bíblia, pelo menos, eu fiquei maluca, assim, quando eu comecei a ler. Quando eu recebi a Bíblia, e quando foi feito o storytelling, eu já fazia já estava alguns traços prontos da NFT. Então, quando ela veio, ela só fortaleceu ainda mais a personalidade de cada traço quando a gente fazia. Então, muitas vezes, de alguma referência que a gente colocava, ela começou a ter mais sentido também, ganhou mais sentido com a Bíblia, com a história que vinha por trás da sociedade britânica, da Nova Coimbra, o que era mais legal, que é legal. Tanto que nesses últimos traços que eu fiz, que foram o danificado, as pichações, tinha um pouco disso. Só que eu tenho referência de música, vamos bater lata na pichação, tinha a referência de coisas mais bonitinhas, de coisa mais forte da batida, da história do que o robô sofria e sofre no trabalho dele. Então, quando veio o storytelling, ele só ganhou mais força ainda. Sacou? No início, é uma referência que vinha do Toninho de algumas coisas que eu pesquisava. Por exemplo, eu achava que poderia ficar legal, de outros robôs. Como, vou botar uma pecinha que lembra um outro robô, para pessoa, tipo um easter eggzinho. Alguns funcionavam, outros não, porque já destacava na ideia. Aí, por exemplo, tinha um que eu achei que ia ter maneiro pra caralho, eu vou colocar. E era aquele Super Sentai de antigamente. E tinha aquele tipo de robô, Jaspion, Giban, Cybercop. E a cara vai funcionar, vai ficar maneiro pra caralho. Porra, não, foi uma bosta. Aí eu fui já fundiu. Aí outras referências já funcionaram. Que é aquele olhinho mais que é de buraco, que encontra outros robôs de filme, o outro que era que era tipo um óculosinho de cyberpunk. Então algumas coisas funcionavam, outras não, a gente tinha que sempre ter o bom senso de analisar ali. Então não. Fora o que já vinha pra gente, do Toninho, das referências que o Alex mandava. Então, era isso, que fortaleceu ainda mais com a vinda da Bíblia a criação do NFT. E quando veio o roteiro da história em quadrinho, pelo menos quando chegou na minha mão, só o primeiro roteiro, eu só não dou, o primeiro roteiro, que era um maneiro pra caramba. Eu quero falar disso também. Isso é legal. Foi um momento bom. Era muito legal. Você via o que da Bíblia. Não, o segundo também você vê muita coisa. Os dois roteiros são muito bons. Então fica aquela coisa, caraca, são duas histórias maneiras. Então, quando veio o cachorro, eu falei, caraca, é isso aqui, maneiro. Aí quando veio como aquela coisa de você tornar a história melhor, que é o que a gente na Guará sempre tenta fazer o melhor. Então a gente sempre, quando veio, vamos mudar isso aqui para funcionar de uma maneira legal. Aí veio o segundo roteiro para mim, também ficou muito bonito. E é muito sobre futebol, que é a alma das NFTs. Então são duas coisas muito legais, assim. Tipo, quando veio a Bíblia, a gente vê que não está fugindo, está mais integrado da coisa. Fora a Bíblia, que também, como eu falei, tem muita história aí dentro da Bíblia que dá para fazer muito quadrinho maneiro. A parada, né? Desculpa, Júlia, te interrompi. Não, vai lá. A parada, né, assim, que a gente hoje está desenvolvendo, acho que 18 histórias simultâneas, assim, cada equipe tem 4 pessoas das histórias em quadrinho, né? Esse é um projeto muito especial porque ele tem a ilustração como base, histórias... Opa! Perdi meu papo, vocês estão ouvindo? Voltou.
e que expande para as histórias em quadrinhos. Então a gente constrói um universo, e eu já fiz outras histórias onde que eu publiquei, aliás, e que assim você dá muita importância para o universo que você coloca, e acaba que você deixa um pouco de lado o drama dos personagens, que no fundo é o que mais interessa para aquilo que acontece, né? Então o Alex estava ali na época, e eu também, muito assistindo Love, Death and Robots, que são os curtas-metragens de 15 minutos, e que você, assim, em 15 minutos, você vê um universo diferente, você vê um drama de personagem diferente, e você vê uma pancadaria absolutamente surreal acontecendo. E essa foi a nossa maior referência. Então, assim, vem um primeiro tratamento do roteiro, a gente falou assim, cara, tá bom, tá tudo ambientado aqui, mas onde está o drama nessa história central, né? Onde a gente consegue ver ali dentro como que é essa relação. Pô, imagina se tivesse robôs, um time de robôs jogando futebol com humanos. Pô, o cara é feito de ferro, né? Feito de metal. Imagina um carrinho de um robô no humano. Imagina isso, pegar um jogo de sério, né, cara? Porque aqui, o jogo aqui no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, então você vai jogar uma pelada, a pelada é séria. A parada machuca, cara. O futebol é um jogo preto pra caramba. Então, assim, vai chegar para dividir uma bola com o robô, se a parada não está muito bem programada, se os robôs não têm que diminuir, porque assim, né, vai ali robô, inteligência artificial, aí comecei a pirar em todas essas possibilidades tecnológicas que a gente está vivendo mesmo. Imagina programar um robô para jogar a bola. Os caras vão correr mais rápido, vão ser muito mais violentos do que a gente. Então, assim, quando começa. Se eu estiver dando spoiler demais, tá, Alex? Você pode falar, tá bom? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu acho que spoiler é bom disso, porque aí, pô, imagina, aí vai, cara, time de robôs contra o time de humanos. O pior de tudo nessa história não são os robôs. O pior de tudo são os humanos, né? Porque o humano fode com tudo. Né? Cara, chega uma hora, dá poder pro humano, o humano vai fazer o quê? Cara, vocês são os nossos meros escravos, né? Vocês são as latas programadas sem sentimentos, vocês são uns merda feitos de lata. Só que uma hora, né, cara, a nossa fantasia de ficção científica, os nossos sentimentos mecânicos, eles despertam, né? E o que acontece quando você é uma lata que começa a ter sentimentos, né? Assim, enfim, acho que eu vou parar por aí, porque assim, aí o bicho pega, né? Aí as coisas não são mais a mesma. Aí o futebol, quando vai rolar, vira uma parada mesmo, um conflito social sério, né? As coisas mudam, as coisas ficam. E aí a vaidade e a capacidade de quem é o melhor jogador, de qual é o melhor time, de qual é esse novo esporte que vira, né? Assim, imagina um futebol a 10ª potência de velocidade, força, habilidade técnica, né? Assim, e aí o PR deu uma caída, né? Tá saiu fora do ar, tá vendo? Mas aí veio esse cara e conseguiu colocar um traço fenomenal nessa história. Conseguiu, assim, dar um traço de mangá e fazer um trabalho absolutamente espetacular. Enfim, eu sou feliz, sou suspeito, mas sou muito, muito feliz. Quero ver muito isso virando mais gibi, virando mais quadrinho, virando mais tudo aí. Que é uma super, super iniciativa a Sociedade Mecânica também. A gente tem uma pergunta que eu acho que o PR caiu, porque seria uma ótima pergunta para ele, mas eu acho que você também pode responder, Wagner, porque o JPBV Visuals nos perguntou: alguma história em quadrinho inspirou os Latas? Então, eu acho que vamos esperar o PR voltar, porque eu também gostaria. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Eu gostaria de saber quais são as histórias em quadrinhos
que mais influenciaram o PR e o que, sabe, de onde vem o trabalho dele. Mas vamos esperar ele voltar. Enquanto ele não volta, e você, Wagner? Quais são as histórias em quadrinhos que mais te inspiraram, que você acha que foram as mais importantes? Você está completamente inserido, você dedica sua vida à HQ. Como isso começou? Quais são como tudo isso começou? Quais são as histórias em quadrinhos mais importantes para você? Olha, é uma excelente pergunta e às vezes até a galera dos quadrinhos me mata porque assim, eu não desenho um boneco de palito, né? Assim, eu sou uma negação no desenho, que é uma coisa de louco. A minha história vem muito mais pela narrativa, né? Eu acho que assim, eu gosto de narrativa, eu gosto de história, eu gosto de ver história, eu gosto de contar a história, eu gosto de estar inserido nesse mundo. Então, acho que mais do que quadrinhos, eu sou muito influenciado pelo cinema. E para mim o cinema é uma extensão dos quadrinhos e quadrinhos e cinema eles são muito parecidos, né? Mas em termos de histórias em quadrinhos mesmo, eu gosto muito do Tintin, do Joe Sacco, que é um jornalista que faz reportagem em quadrinhos, que eu acho fenomenal. E eu acho que são, assim, os que mais me influenciaram. Eu não sou muito ligado ao super-herói, não sou muito ligado nessa onda. Eu gosto mais de aventura e, e gosto muito das histórias do Manara também, que quando eu descobri, eu falei, nossa, que incrível essa delicadeza e essa expansão do erotismo no papel também. Enfim, e estou conhecendo muito mais quadrinhos brasileiros hoje, que existe uma quantidade enorme de quadrinistas fantásticos que merecem muito mais lugar ao sol do que tem hoje. Então, acho que a nossa missão aqui na Guará é conseguir deixar essas portas abertas, tentar jogar luz nessa galera incrível que está com a gente aqui. Enfim, PR, Legal. manda lá. Antes de passar para o PR, eu vou aproveitar o gancho que estão nos pedindo quais são as histórias em quadrinhos que mais influenciaram a gente, porque o que aconteceu, na realidade, na hora da gente criar esses avatares, na realidade, eu pensei que deveria ser alguém que trabalha com quadrinhos. Por quê? Porque minha referência também é uma referência de quadrinhos. Eu sou franco-brasileiro, eu fui criado na França e eu fui criado lendo quadrinhos da escola franco-belga. Tintin, que você também leu, mas eu devorava isso quando criança. Asterix e Obelix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, e por aí vai. Então, essas são minhas referências. E esse traço, talvez, dessa escola franco-belga é algo que eu encontrei no trabalho do PR. Então, eu acho que teve algo aí que para mim fez sentido. Júlia, não sei se você cresceu consumindo quadrinhos, se é uma parada sua. Não, né? Pelo visto. Gente, eu lia no máximo Turma da Mônica. Tá valendo, tá valendo. Não, mas eu sei, Tintin eu conheço. O resto tá 100% fora do meu universo, mas assim, Turma da Mônica. Bom, Per, e você? A pergunta era, eu acho que você estava um pouquinho fora quando nos perguntaram, mas nos perguntaram quais são as histórias em quadrinhos que influenciaram a gente. Aí, nesse caso, quais são as histórias em quadrinhos que você começou a ler e que te inspiraram pra caralho até chegar um momento você pensar, putz, cara, é isso. Eu li o quadrinho há muito tempo. E eu li os quadrinhos que eu li era super-herói. X-Men, tinha super-herói, estava na banca, eu tava lendo. Tava comprando, arrumava um jeito de arrumar um dinheirinho, ou trabalhava, ou pedia para meu pai, para minha mãe, para o meu tio. E como era leitura, isso é legal, quando é sempre estimulado ali, mesmo que fosse super-herói, eles me davam a revista. Até que eu trabalhava um pouquinho, sempre comprar. No início, o que eu sempre lia era super-herói mesmo. X-Men, Homem-Aranha, Superman, Batman.
Foi da onde eu vim, da questão do super-herói e o desenho animado, que é o que eu assisti também. Jackson, os Flintstones, os próprios desenhos de super-heróis, que é o que, da onde eu aprendi, criei o gosto de desenhar. E também tem a questão do mangá também, né? Que eu comecei a desenhar, eu quero aprender a fazer isso. Foi também quando começou a vir os animes da Manchete. Eu acabei de falar, dizer um pouquinho da minha idade, porque a Manchete nem existe mais. Que veio dessa época. Eu quero aprender a desenhar e quero fazer isso. E foi da onde eu criei assim, a vontade de desenhar. Então eu comecei a rabiscar a partir daí. Então era meio que uma mistura assim, de mangá, comics, desenho animado. Até que eu fui aprendendo, fazendo curso de desenho, buscando mais referências. E com o tempo a gente vai estudando e aprendendo mais coisas. Então tem coisas que eu até hoje também estou descobrindo no sentido de produção. Porque tu vê que tem muita coisa de quadrinho americano. Eu também gosto, disso. E eu também estou descobrindo coisas do quadrinho europeu, que estou trazendo como referência para mim. São muito bonitos, tem outra pegada, tem outra estrutura que é muito legal. Então, na questão até que você vai construir uma história que ela é mais ativa, você precisa daquele momento que é mais paradão, que o comics não tem, mas você já sabe como funciona tanto no mangá e no quadrinho americano, então você sabe, e começa a colocar dentro do quadrinho que você está trabalhando. E o nacional, né, cara? Eu estou descobrindo um artista muito legal, artista muito bom no quadrinho nacional, que é lindo pra caramba. Então, essa é uma referência que eu tenho nesse sentido. De desenho, o que eu gosto de ver, eu acho bonito, em questão de comics, eu gosto muito do Sean Murphy. Gosto do traço dele, que ele puxa um pouquinho mais pro rabiscado, e ele tem alguns traços muito sujos, eu acho muito legal. Desculpa, PR, não entendi quem? Sean Murphy. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ninguém não é bom. Ele é muito. É isso aqui, ó. Eu tenho a listinha dele. Ele é mais ou menos assim. Maneiro. Eu acho porque bem turvo. Que é legal pra caramba. Eu gosto muito desse tipo de desenho. Que é o que eu tô buscando, que eu estou lendo recentemente. E tem um pouquinho do que eu gosto de. Quando você faz o desenho no lápis, ele sempre fica um pouco mais sujo. Quando você joga para a arte final, ele muda de alguma maneira. Então você tem que, ou você, de alguma maneira, tenta fazer isso na arte final, ou você simplesmente, a arte tem que ser assim, segue o baile. Você escolhe, é a questão da arte. Quando foi para a Sociedade Britânica? Gostei disso, PR. Eu gostei dessa ideia da gente, talvez no futuro, a gente produzir uma HQ menos produzida, talvez mais suja, talvez só PB. Pá, eu gostei dessa ideia, cara. Legal. Vamos começar! Quando a gente fala que as ideias surgem aqui dentro, né? Que a gente vai puxando de um lado, vai puxando de outro, é assim, gente. É assim que aparece. É assim mesmo. Gente, eu acho que a gente já tem aqui 45 minutos de live, que é mais ou menos que a gente tenta ficar entre 40 e 45. Eu acho que a gente podia ficar aqui 2, 3 horas falando de quadrinhos, de referências de cinema com o Weiner, que é uma enciclopédia do cinema, e falando muito de quadrinho, de desenho com o PR, nosso artista maravilhoso, glorioso. Foi está sendo um puta prazer ainda colaborar com ele. Tenho muito orgulho de tê-lo no nosso time. A gente está completamente apaixonado pelo trabalho que ele fez, e a história em quadrinho também é uma coisa absolutamente deslumbrante. Em breve, todo mundo vai conhecê-la. Cara, eu queria agradecer o Weiner, agradecer o PR e agradecer a Júlia. E é isso. Valeu, galera. Obrigado. Abraços. Valeu, galera. Beijos. Obrigada, gente. Valeu, galera. Muito obrigado por nos terem até aqui. Valeu.